Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export em 2021, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, boa tarde às amigas do Brasil Export, aos amigos do Brasil Export. Estamos iniciando nossa jornada de 2021 e começamos realmente numa data muito importante. Eu estou muito feliz com a escolha do dia 8 de março para darmos início a toda a programação de lives do Brasil Export. Ao longo do ano, mais de 50 eventos como esse, né? Estaremos juntos aqui nas nossas tardes, que eu confesso que já estava com saudade. Quero, mais uma vez, reforçar a importância da data. Eu acho que essa data é uma data que realmente, ao contrário de outras datas comerciais aí do nosso calendário, é uma data que tem muita conquista, tem muita emoção, tem muita importância. Então, realmente, nada melhor, mais uma vez, do que darmos início à nossa série no dia 8 de março. Quero, inicialmente, agradecer a Laine Meira, que será a nossa moderadora. Laine, muito obrigado pela sua presença. Laine, que é consultora de Relações Institucionais e Governamentais na ATP, coordenadora do escritório da Samarco Advogados, deve estar para inaugurar agora em breve, né, Laine? Então, depois você vai contar para a gente. Estou muito feliz também com essa conquista da Samarco, com essa abertura em Brasília. Quero agradecer a presença da Ana Salles. A Ana, diretora de programas da Secretaria de Parcerias em Transportes do PPI. Ana tem participado também ativamente aqui conosco. Então, Ana, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB Pernambuco. Ingrid participa conosco lá no Nordeste Export. Muito obrigado pela sua presença. Larissa Morim, subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura. Larissa, obrigado. Um prazer tê-la aqui conosco, representando o Ministério. E, por fim, Raquel Kibrit, representante da APA e nossa conselheira do Internacional. Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Antes de darmos início, eu gostaria de solicitar um pequeno vídeo, em homenagem a essa data tão importante. Por gentileza. Eu sou Maiara Chaves, presidente do Conselho Feminino do Brasil Export.
Nessa Semana da Mulher, gostaria de parabenizar todas vocês que fazem desse setor de infraestrutura com muita competência, muita dedicação, muito trabalho e, é claro, sem deixar toda a delicadeza da mulher e o jeito feminino de ser. Boa semana a todas, e eu queria deixar um recado também para aquelas que desejam entrar nesse ramo. Lutem, corra atrás do seu sonho, do seu desafio. Nós estamos aqui de braços abertos esperando por você. Muito obrigado, Laine, presidente Maiara, por este vídeo. E eu queria só encerrar a minha fala falando que eu acho que é o que mais define, eu acho que esse momento, que é a questão da superação. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: superação é ter a humildade de aprender com o passado, não se conformar com o presente e desafiar o futuro. A todas, um ótimo evento. Laine, está com você. Obrigada, Fabrício. Bom dia, ou boa tarde a todos, né? Bom dia, que o dia está ótimo, então tá tudo certo. Bom dia a todos. Gente, gostaria de iniciar a minha fala agradecendo ao Fabrício, né, ao Conselho Feminino pelo convite para fazer parte dessa primeira live. Realmente é uma honra fazer praticamente abertura, na verdade é a abertura, né? Estamos fazendo a abertura da primeira live da Semana da Mulher, que faz essa homenagem às mulheres, eu acho que mais do que merecida. E poder estar aqui com mulheres maravilhosas, extremamente competentes, algumas das quais eu já tive a oportunidade de atuar, de interagir, e não é para falar somente, não. Eu, de fato, já constatei a competência delas aqui, além da nossa convivência, embora curta ainda no Conselho, né? E a outra coisa que me deixa feliz é o tema, né? Na verdade, as relações institucionais fazem parte do meu dia, é o meu trabalho. Como advogada, eu atuo na área de relações institucionais, e é uma área que eu acho que é um tema extremamente importante. Eu costumo dizer que nós somos, assim, digamos assim, um elo de ligação entre o governo, as entidades e a sociedade civil. Eu acho que o nosso trabalho ele pode ajudar a melhorar muito o mundo ainda, porque ao fazer essa ponte a gente está dando oportunidade aos lados muitas vezes opostos ou com interesses opostos se entenderem, chegarem a um equilíbrio, enfim, que eu acho que isso é o que faz beneficiar todo mundo, né? Mas, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a nossa primeira palestrante do dia, a doutora Ingrid Zanella. A doutora Ingrid ela é advogada, atuante nas áreas de Direito Ambiental, Marítimo e Portuário, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Liability for Maritime Claims e Law of Marine Insurance pela International Maritime Law Institute, professora adjunta da UFPE, vice-presidente da OAB-PE, presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da OAB-PE e secretária-geral da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário da OAB, oficial da Ordem do Mérito Naval, Marinha do Brasil, sócia titular do escritório Queiroz Cavalcante Advocacia, membro da Women's International Shipping and Trading Association, WISTA. Ingrid, seja bem-vinda. E a Ingrid hoje vai falar um pouco para a gente sobre o papel do advogado e a segurança jurídica nas relações institucionais. Por favor, Ingrid, fique à vontade. Laine, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de destacar a minha felicidade de estar dividindo uma mesa virtual com colegas tão preparados e preparadas. Eu acredito que a formação interdisciplinar em qualquer mesa, seja de gênero, seja de formação, engrandece qualquer temática. Então, eu parabenizo desde já Fabrício pela atuação no Brasil Export e saúdo todas
na presença da nossa grande mediadora, Laine Meira, né, que já demonstrou aí para a gente ser uma grande conhecedora da temática. Eu vou tentar me ater ao tempo para abordar uma temática que, para mim, é muito prazerosa. Falar sobre o papel do advogado e da advogada nas relações institucionais. Veja, nós aqui estamos abordando comércio exterior, logística, direito marítimo e portuário, e todos nós, nessa pandemia, tivemos um avanço no que concerne ao reconhecimento do transporte aquaviário e das atividades portuárias como atividades essenciais, né? Então, esse foi um avanço que eu considero significativo para todos nós que lidamos com portos e mar, né? Porque os suprimentos não podem parar de chegar em nenhum momento para abastecer a sociedade. E a advocacia também foi reconhecida como uma atividade essencial. E a inter-relação dos advogados públicos em uma área tão específica como é a marítima e a portuária, possibilita que a gente encontre soluções inteligentes para aumentar o desempenho econômico do nosso país, com uma redução de custo e uma maior segurança jurídica. Então, eu começo dizendo que eu acredito que a sociedade hoje sem advogado é impensada, até porque, de acordo com a nossa Constituição, nós somos essenciais para a manutenção de uma sociedade justa, igualitária, né? E o advogado da área de direito marítimo e portuário precisaria, para ter uma relação efetiva e institucional com os órgãos públicos, né, e efetivos na tomada de decisão, ter alguns atributos ou atuações específicas que, a meu ver, valem a pena ser mencionados nessa breve exposição. Laine, só para que você fique tranquila, eu estou computando o meu tempo, tá? Mas a qualquer momento, puxe minha orelha, que eu sou uma pessoa disciplinada. Então, eu acredito que a gente precisaria, primeiramente, ter um conhecimento amplo. Eu costumo dizer que o advogado na área de direito marítimo e portuário, ele é um generalista altamente especializado, porque nós temos que estar aptos a debater temáticas como a legislação que incidirá sobre o tripulante em navegação de longo curso e até que ponto isso altera o direito concorrencial no país e pode ou não impulsionar a assinatura do BR do Mar. Essa é uma temática que o advogado deve estar apto para discutir com os órgãos públicos. A mini-reforma portuária, como a dispensa de licitação, quando existir só um interessado, pode, de fato, desburocratizar o nosso país e aumentar aí o fluxo orçamentário dos nossos portos, né? Como isso pode ser visto como um avanço. Questão de tributo, questão de poluição, o advogado marítimo ele tem que estar preparado para receber uma ligação da tarde, perguntando se precisa de seguro específico para remoção de destroço, se a norma da autoridade marítima está valendo e se a embarcação naufragar no porto, quem é que tira, né? Então, o conhecimento amplo interdisciplinar é a primeira coisa inerente ao desenvolvimento de uma atuação básica de um advogado para ter uma relação efetiva com os órgãos públicos, sem mencionar no conhecimento nacional e internacional, porque primeiramente somos cogitados sobre a ratificação de convenções internacionais, inclusive atuando junto com os órgãos públicos e relações exteriores. Devemos assinar a Convenção de Atenas, a Convenção de Montreal, o transportador marítimo ele deve ter uma responsabilidade limitada, deve incidir ou não o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, temos aí não só a questão interdisciplinar, como nacional e internacional. E aí, quando temos uma atuação colaborativa, né, e através de uma cooperação com os órgãos públicos, a associação civil, as empresas, né, todos entendemos que estamos do mesmo lado na busca de solução eficiente e multidisciplinar. Então, a tomada de uma decisão, considerando a segurança jurídica e um resultado útil, deve ser o norte para uma relação do advogado em suas relações institucionais. E aí eu mencionei alguns itens específicos que a gente poderia perceber essa diferença. Atuação na regulação específica, quando estamos diante de problemas muito determinantes para o direito marítimo e o portuário, como a segurança cibernética e a alteração da Convenção SOLAS e na Convenção de Segurança Marítima, obrigatória a partir de janeiro desse ano para todas as embarcações de transporte e carga. Como a segurança cibernética tem a ver com compliance e advogado,
né, segurança de dados, responsabilidade civil ampla por vazamento de dados de tripulantes, quando o armador ele poderia passar informações para autoridades ou para terceiros, não obstacularizando a sua atracação em portos, diante das normas de LGPD e de segurança cibernética, que são a realidade no nosso país e no regulamento europeu. Até porque temos que mencionar uma perspectiva internacional, considerando a segurança jurídica. Convenções relacionadas a óleo. O Brasil foi palco, em 2019, de um dos maiores incidentes com óleo, não só por conta da sua magnitude, mas também por conta das suas particularidades. Até agora não sabemos quem foi e qual foi a causa da poluição que atingiu 2/3 do nosso país. Isso fez com que a gente, através dos órgãos públicos ou em colaboração com os órgãos públicos, voltássemos a tratar sobre o Fund Convention, sobre a ratificação da CLC 92, questão de seguro para acidentes e poluição ambiental, se isso fere ou não a nossa legislação e se deve ser um norte no Brasil, reconhecidamente nas suas relações internacionais. A remoção de destroços é uma temática extremamente sensível. Todos os órgãos reguladores têm algo que trata sobre acidente marítimo e remoção de destroços. Depois que tivemos, inclusive, o caso de Barcarena em 2014 ou 15, se a memória não me falha, a Autoridade Marítima promulgou uma alteração na norma exigindo seguro específico para a remoção de destroços dentre as embarcações que navegam aqui, de longo curso, com carga viva, carregando perigoso. Isso é uma matéria extremamente específica, seguro, função social do contrato de seguro, boa-fé. O seguro vai estar, pode ser requerido por parte diretamente relacionada, ele está sujeito à cláusula arbitral, como a ANTAC, a ANP, a Autoridade Marítima devem interpretar essas normas quando chegam ao seu conhecimento, porque se for uma relação meramente privada, só no aspecto de regulação, isso será. A questão da inteligência portuária, como advogado, ele pode ser um ator de interseção com as normas dos entes públicos, e aí eu menciono a agenda ambiental da ANTAC, o índice de desempenho ambiental da ANTAC, que eu acredito que é uma norma extremamente proveitosa, traz 38 índices que pontuam a favor de terminais e portos, demonstrando que os portos e os terminais têm uma perspectiva a médio, a curto e a longo prazo. Isso o advogado deve ter uma inter-relação com o órgão público, efetivando que uma norma, veja, a agenda ambiental não é uma norma obrigatória, mas é uma norma útil para o porto e para o terminal. E é papel também do advogado trazer esse compliance, essa política para dentro da empresa, trazendo uma maior sinergia com a relação com os órgãos públicos. Aí temos vários outros exemplos, como tecnologia e inovação, a modelagem matemática para acidentes com poluição, o calado dinâmico em face de dados oceanográficos do AIS, que são e foram aquisições recentes para portos e terminais, são medidas extremamente eficientes, e temos um investimento em educação, capacitação e ciência. E isso deve existir, Laine, a meu ver, para todos, para os órgãos públicos, para os entes privados, para os atores privados e para os advogados. Nós estamos longe dos rankings dos países competitivos em desenvolvimento tecnológico, e eu diria que, em face da pandemia, esse devia ser o norte 1 do nosso país, porque não existe mais competitividade sem a gente estar completamente relacionado com a Revolução Industrial 4.0, 5.0, né, com o mundo, com os navios autônomos, com os novos dilemas afetos à responsabilidade civil e a ausência de regulamentação específica para tratar sobre esses problemas. Então, já me posicionando, já me direcionando ao final, Laine, que eu tenho mais, eu acho que 2 minutinhos de inteligência, eu acredito que quando estamos diante de uma perspectiva marítima e portuária, o advogado ele é indispensável, e nós somos indispensáveis, inclusive, por previsão em lei, pela Constituição Federal, para ratificação de protesto a bordo, firmado em juiz de urgência. Eu acredito que essa visão de trazer o advogado como solucionador de problemas
precisa mudar. Eu advogo, eu sou também professora de federal, mas advogo, e muitas vezes eu faço reunião com engenheiros ou pessoas de outra formação, e todos ficam um pouco ressabiados, com medo do advogado aumentar o problema. É pelo contrário, nós, através de uma visão moderna e interdisciplinar, vamos encontrar uma solução jurídica para o seu negócio e vamos conseguir conter a crise. E, para isso, a OAB tem um papel importantíssimo. Eu, vice-presidente da OAB, como representante da Ordem dos Advogados de Pernambuco aqui nesta reunião, eu não poderia deixar de mencionar o papel da nossa instituição na garantia de uma profissão com defesa de prerrogativas, possibilitando debates específicos sobre essas temáticas. E fico muito feliz que nós consigamos, sim, falar para todos. E, nesse dia, como o Fabrício mencionou, que é o Dia Internacional das Mulheres, é um dia de celebração, sim, né? Tivemos grandes conquistas, mas é um dia que eu costumo dizer que é de conscientização. E eu, para concluir minha fala, eu sugiro a todos, eu indico a leitura do artigo de Luciana, que é a vice-presidente da UISTA, quando ela fala que o Dia da Mulher tem que ser um dia além de 8 de março, né? Por razões para que a gente consiga sanar essas desigualdades que, porventura, ainda permaneçam em um estado em busca do seu pleno desenvolvimento, como é o nosso país. Agradeço a atenção de todos e desejo um excelente evento. Ingrid, muito obrigada, pontualíssima. Realmente, o papel do advogado tem sido muito importante, né, na garantia da segurança jurídica, mas também nesse novo papel institucional, né, que nós estamos desenvolvendo e que, digamos assim, é um papel de facilitador, né? E não de que vai aumentar, dessa falsa percepção de que vai aumentar os problemas. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a Ana Luísa Becker Salles. A Ana é diretora do programa da Secretaria de Parcerias em Transportes do PPI, no Ministério da Economia. É advogada com experiência nas áreas de direito administrativo, regulatório e aduaneiro. Atuou como consultora jurídica em escritório especializado em projetos no setor portuário, mestranda em Direito, Estado e Constituição pela UNB, especialista em Direito Administrativo pelo IDP, bacharel em Relações Internacionais e bacharel em Direito. Ana, seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres. Ana, queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua experiência no PPI, falasse sobre o papel que o PPI exerce, né, em trazer transparência e diálogo para os projetos de concessão e infraestrutura. Combinado. Bom, boa tarde a todos. Só antes de responder a Laine e entrar na apresentação especificamente, eu queria agradecer pelo convite, né, pelo Brasil Export, pelo Conselho Feminino, para estar aqui hoje conversando com vocês sobre, né, as relações institucionais e sobre o papel do PPI em relação à transparência e diálogo, né, agradecer ao Fabrício e ao Bruno pelo convite, cumprimentar aí Maiara, nossa presidente do Conselho Feminino, cumprimentar as colegas de painel, Ingrid, Raquel e Larissa, e você, claro, Laine, apesar da gente já estar conversando um pouquinho antes de iniciar o painel e o evento, né? Esse primeiro evento do Conselho Feminino, é uma honra estar aqui. Fantástica a iniciativa de fazer uma semana de painéis com mulheres, né? Tratando de temas técnicos, como é a proposta, achei muito importante, né? E estar aqui iniciando esse dia 8 é extremamente gratificante. Sobre o papel do PPI em relação à transparência e o diálogo, né? Já entrando agora na minha apresentação. Esses dois pontos, diálogo e transparência, são de fato pilares, né, assim, do programa de parcerias de investimento. Claro, o programa de parcerias de investimento ele tem duas
atuações, né? Uma primeira é de ser secretaria executiva do Conselho de Ministros, aquele conselho que é formado pelo presidente, mais os ministros de Estado e bancos, enfim, que é o conselho que seleciona quais projetos vão ser considerados prioritários para o governo federal e também exerce o papel de Conselho Nacional de Desestatização, então seleciona quais são as desestatizações que vão ser tocadas. E aí o PPI faz a secretaria, né, analisa os projetos, submete ao Conselho para aprovação, para recomendação do Presidente da República, mas também exerce, né, o papel de acompanhamento desses projetos após a qualificação, após eles serem considerados prioridade nacional, né? E aí esse trabalho a gente faz dentro da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento, né, que a secretária é a Marta Cellier, temos 4 secretarias, enfim, não vou entrar tanto no detalhe como normalmente eu faço. Mas o papel exercido por essa secretaria, assim, o que o PPI se pretende, né? Por que o programa foi criado? O programa foi criado inspirado numa experiência internacional do Reino Unido, né? Onde se queria ter um balcão único de informações, um hub, como a gente gosta de dizer. Então, um hub para relações internas do governo, relações intraestatais, né, que fizesse a articulação, que fizesse o diálogo interno, então, que conversasse com os ministérios setoriais, que conversasse com as agências reguladoras, que conversasse com os diferentes poderes, legislativo, judiciário, tem uma intervenção, não uma intervenção, né, mas um diálogo muito grande com o judiciário quando são decisões que afetam os projetos de concessão, seja um projeto específico, ou seja, por exemplo, uma decisão como a linha amarela no Rio de Janeiro, que apesar de não ser um projeto qualificado, tanto a secretária Marta quanto o ministro Paulo Guedes foram conversar no STJ, né, diante assim, do impacto que uma decisão daquelas causa nos projetos de concessão em geral, né, e de rodovias principalmente. Então, existe essa relação interna do governo para que os projetos que são qualificados como prioritários não fiquem só no papel, né? São projetos que saiam, né, que sejam realizados efetivamente, né? Por outro lado, o PPI também exerce um papel de hub de fazer ser esse balcão de informações. Então, quando um investidor, seja nacional ou seja internacional, está interessado em investir no Brasil, a ideia é que ele busque o programa para saber quais são as opções, quais são os projetos que tem no Brasil, como eles estão acontecendo, de que forma, em que estágio, qual o tamanho, quais são as perspectivas, o que vem depois, qual que é o pipeline de projetos que estão sendo previstos para o governo federal. Lembrando que hoje a gente tem na carteira pouco mais de 200 projetos qualificados, com 100 mais ou menos previstos para realização esse ano. Assim, é uma carteira bem desafiadora. Mas, em contato com o programa, você consegue ter informações de todas as áreas do governo, seja do Ministério de Infraestrutura, seja do MAPA, seja do Ministério da Saúde. Você tem todas as informações dos projetos que em algum momento se decidiu que aquele projeto seria prioritário. Como que faz isso, né, essa concentração? Então, através de governança, através de coordenação, né? Em momento nenhum o PPI tira a competência do Ministério Setorial, mas ele monitora, né? Ele acompanha e, principalmente, ele busca dar, o programa, né? Ele é ótimo, né? Nós buscamos dar transparência, né, para os projetos. Então, de que forma a gente dá essa transparência, ou a gente tenta dar de forma constante essa transparência, com a publicidade, né? Então, um estudo foi finalizado, o estudo foi finalizado, o estudo foi protocolado, abriu consulta pública, a gente informa que foi aberta a consulta pública, chama a sociedade para se manifestar. O estudo foi protocolado no TCU, quais foram as alterações, a gente divulga as alterações que foi protocolado no TCU, o estudo foi aprovado no Tribunal de Contas, o estudo foi publicado edital, não é mais um estudo, agora é um projeto de fato em trâmite, né, e
em vias de virar uma concessão, então a gente divulga isso, a gente tenta trazer, né, ganhos que são obtidos nos diferentes projetos, né, como é um papel muito transversal, então aquilo que foi um aprendizado que se teve numa área tenta aplicar em outra, né? Então, a transparência que é exercida é muito nesse sentido, né? E o diálogo constante com a sociedade civil, de que forma? Através de eventos, principalmente, que a gente organiza e que a gente publica e que a gente chama os interessados para conversar. A gente já tem uma tradição, digamos assim, em relação aos aeroportos, por exemplo, toda vez que é publicado, que é iniciada, a consulta pública dos leilões de aeroportos, da concessão de aeroportos, a gente abre em paralelo uma rodada de conversas com potenciais interessados, claro, de forma que seja dada publicidade, que seja aberto às informações, mas para obter, de fato, numa conversa mais extensa, quais são as dificuldades daquele projeto, de que forma aquele projeto vai melhorar. Nesse mesmo sentido, as audiências públicas, né? A gente tem uma insistência e uma orientação, digamos, né? Uma orientação para que os ministérios setoriais, as agências reguladoras, enfim, o poder concedente daquele projeto, ele dê uma atenção para a audiência pública, né? Que não seja uma audiência pública meramente protocolar, que ela seja uma audiência pública que, de fato, obtenha contribuições e que aprimore os projetos a partir dessas contribuições, né? Porque não adianta, a gente trabalha com projetos de parceria, a gente trabalha com concessões, a gente trabalha com PPPs, mas eles são projetos que dependem da iniciativa privada, que dependem dos concessionários. Então, tem que escutar quem conhece do assunto, né? Que está na prática ali no dia a dia. E os usuários também, e a sociedade civil, que é extremamente importante, que é afetada, são serviços, muitas vezes serviços públicos, que são prestados, então tem que ser ouvido, tem que ser considerado, né? Não adianta ser só benéfico de um lado, tem que ser benéfico a ponto de ser um bom projeto, mas que seja benéfico à população também. Então, esse diálogo ele é muito rico, né? E tem sido assim um constante, reiterado aprendizado, né? Seja para a gente do PPI, seja nas áreas que a gente atua dentro do governo, né? Nas diferentes áreas dentro do governo. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu não sei se estou chegando perto dos meus 10 minutos aí. Tem um minutinho ainda, Ana. Foi on time. Obrigada, e eu fico à disposição. Obrigada, Ana. Realmente, assim, eu tenho que fazer um elogio aqui público, e eu já trabalhei no governo, já, vamos ver, há mais de 10 anos atrás, e a diferença era grande, viu? Era bem grande com relação ao que a gente tem hoje, essa abertura ao diálogo, à transparência, a como as coisas têm acontecido, tanto no Ministério da Economia quanto no Ministério da Infraestrutura, e a gente tem tido uma receptividade, eu digo assim, muito grande, sabe? Esse diálogo, até aqui, da gente estar aqui publicamente, conversando abertamente, e em qualquer lugar que a gente se encontrar, a gente poder trocar uma ideia, e isso é extremamente saudável, e eu acho que só faz com que a gente... Ai, perdão. Ai. Gente do céu, o negócio não cancela. Desculpa. Era para marcar o tempo. Então, eu acho que o MINFRA e o ML, no seu caso especificamente PPI, que é quem mais interage com a gente, estão super de parabéns, e pelo menos na minha visão, e não só na minha, eu acho que eu ouço muito falar, isso faz realmente uma grande diferença, sabe? Na evolução dos projetos, na evolução de fazer as coisas darem certo mesmo, né? Para o próprio país, que a gente tem que pensar no país, né? E se não houver essa construção, como você falou, de abrir para o diálogo, de ouvir quem entende, que o governo entende de um lado um aspecto, né? A iniciativa privada entende de outro aspecto, o cidadão usuário de outro aspecto. Então, acho que a gente juntando esses três lados, perfeito nunca vai ser para ninguém, mas eu acho que o mais equilibrado e o mais
próximo possível do melhor, digamos, para todos, eu acho que a gente consegue, com boa vontade, atingir. Ana, obrigada mais uma vez, viu? Bom revê-la e estar com você aqui. Eu que agradeço. Agora, eu vou chamar a nossa próxima palestrante, a Raquel Kibrit. A Raquel é representante da American Association of Port Authorities no Brasil e especialista em desenvolvimento internacional de negócios e internacionalização de empresas. Trabalhou nos governos brasileiro e britânico em papéis estratégicos para atrair investimentos internacionais. Entre seus maiores clientes estão a Autoridade Portuária de Santos, a Natura, a XP Investimentos, Magnesita, Gimpass e BRF. Formada em Relações Internacionais na FACAMP, com pós-graduação em Gestão de Negócios e Projetos na FIA e MBA no INSPER. A Raquel vai falar um pouquinho para a gente sobre a dimensão internacional das relações institucionais. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, Laine. Obrigada, Fabrício, pelo convite de estar aqui hoje, participando dessa live com pessoas tão fantásticas, assim, profissionais que a gente admira, né, no mercado, e ter a chance de estar do lado delas, dividindo um pouco, né, do conhecimento, é realmente muito legal, assim, né, muito positivo. Eu fico muito honrada de fazer parte dessa mesa aqui de discussões. E a minha contribuição para vocês, na realidade, vai nesse sentido, né? Estava conversando com a Laine antes, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, então sempre a minha visão, ela é internacional por natureza, né? No sentido sempre de aproximar o Brasil do mundo. É um pouco essa lógica, né? E no setor portuário não podia ser diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar como assessora da presidência na gestão do Tércio, fazendo justamente, né, foi a primeira chefe de assuntos internacionais do maior porto da América Latina. Vejam que nunca existiu alguém fazendo esse papel de relações internacionais, né, com o porto, um porto que conecta 600 portos no mundo. Como é que não tem ninguém para fazer essa articulação internacional, né? Então, essa foi uma quebra de paradigma que o Tércio fez no Porto, que foi extremamente positivo, e trouxe um outro nível de conhecimento, né? E aí, eu fui fazendo um diagnóstico com o Porto, e eu descobri que existiam informações, como se fosse uma ponta de iceberg, tá, pessoal? Vou fazer um exercício aqui com vocês. Como se fosse uma ponta de iceberg, tá? Então, na base do iceberg, que está lá embaixo, que ninguém enxerga, assim, né? O que todo mundo enxerga, mas é uma base bem grande, na verdade, a gente tem as informações que só ficam em Santos. A comunidade local aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo, as pessoas têm conhecimento. Depois a gente tem as informações que chegam até São Paulo sobre Santos. Depois a gente tem as informações que chegam até Brasília sobre Santos. E depois a gente tem aquelas informações que o Brasil sabe sobre Santos. E, por último, aquela pontinha do iceberg, assim, bem pequenininha, aquelas informações que o mundo sabe sobre Santos. Ou sobre qualquer porto brasileiro, né, na realidade, assim. E aí a gente percebe que tem uma simetria de informação gigantesca entre o que a gente sabe no Brasil e o que o mundo sabe sobre o setor portuário brasileiro. E uma grande parte, né, desse diagnóstico da simetria de informações se deu por conta da pouca disponibilidade de informação em inglês sobre o setor portuário brasileiro, ou sobre pessoas que têm a habilidade de se comunicar com o internacional, né? Sendo formada em relações internacionais, ou sendo em relações públicas, ou sendo em direito, né, como muitas aqui são, essa habilidade de conseguir se comunicar em outras línguas é algo que a gente tem, na realidade, poucos profissionais que têm esse domínio fluente, que consegue, de fato, captar o que está acontecendo no internacional, né? Ainda que a gente consiga, né, fazer esse trabalho, então, na realidade, o que acontece? O Brasil, ele é um gigante desconhecido.
se você perguntar para o mundo o que eles sabem sobre o setor portuário brasileiro, eles vão falar poucas coisas, né? Assim, sobre o que é e etc. Eu acho que a própria Ana, né, tem um pouco dessa percepção quando ela atua no PPI, né, que ela é um catalisador, né, desse movimento internacional no Brasil, ou a própria Ingrid, ou aqui quem tem, de fato, essa exposição internacional, que tem essa percepção, cada vez que a gente se conecta com as associações internacionais lá fora, a gente percebe uma sede pelo Brasil, né? Ou seja, são as instituições que têm lá um assento do Brasil esperando para ser ocupado, né? Ou para a gente ter mais informações do nosso país lá fora. Então, toda vez que a gente consegue, de fato, divulgar algo que o nosso país tem, ou um projeto do PPI, ou algum investimento externo que a gente recebe, ou um grande projeto de infraestrutura, uma BR do mar, gente, isso tem um eco tão grande lá fora, que, assim, no final a gente acaba melhorando a percepção do nosso país, né? Então, assim, quem trabalha com relações institucionais no setor portuário tem uma missão gigantesca de trazer mais visibilidade internacional para o setor. Pelo menos essa é uma visão muito particular minha, tá, Laine? Agora, sim, eu estou dividindo aqui com vocês, né, todos, um pouco dessa visão, assim, bem diferente, né, do setor. Na realidade, muito positiva. Veja, hoje eu estava numa ligação com a coordenação internacional da APA. Eu falei assim, olha, o maior terminal de containers da América Latina fica no Brasil. E o maior terminal de vários outros modais de carga também fica no Brasil. E isso não é de conhecimento internacional. Então, cada vez que a gente traz esse tipo de informação, a gente acaba catalisando mais oportunidades para o Brasil, né? Além da gente trabalhar um posicionamento internacional de marca, que é algo que eu acho assim, extremamente positivo, de novo, a gente é um gigante desconhecido, é um orgulho nacional que precisa se tornar um orgulho internacional, pelo menos essa é a minha visão, né? E a gente maximizar um pouco dentro desses canais, dentro dessas redes internacionais dessa associação, aquilo que a gente tem em nosso espaço para ocupar, tá? Então, a própria APA, né, por exemplo, a própria American Association of Port Authorities, que é a principal associação internacional de portos das Américas, ou a International Association of Ports and Harbors, que é a versão europeia da mesma organização, né, os parâmetros, ou a gente está falando, na verdade, da Associação Internacional de Porto-Cidade, né, a IVP, para quem conhece também. Quem tem essa necessidade faz sentido se associar a essa organização, ou a International Harbors Masters Association, que é uma associação voltada só para quem é diretor de operações de portos no mundo, ou a própria WISTA, que é, né, a Women's International Association, quer dizer, do nosso setor. Então, assim, a gente tem um capítulo Brasil, mas a gente também tem um capítulo internacional dessas organizações, né? E quando a gente interage no internacional é que a gente consegue catalisar as oportunidades. E muitas vezes é o profissional que trabalha com relações institucionais dentro das organizações que vai ser o catalisador dessa informação. E veja que não só ele vai ser o catalisador dessa informação, como ele também muitas vezes consegue ter acesso a tendências internacionais de mercado que ainda não estão aqui no Brasil, mas que elas vão chegar no Brasil. Então, também fazer parte dessas organizações é monitorar o que está acontecendo com relação à tendência de vanguarda no setor. Poder internalizar isso dentro da organização para continuar com que ela seja competitiva no longo prazo. Né? Então, assim, a gente vê, né, nessa dimensão desse profissional, né, essa oportunidade de a gente conseguir catalisar mais oportunidades de negócios para o nosso porto, para o terminal portuário, para a agência, para os escritórios de advocacia e etc. Porque uma vez que a gente se expõe no ambiente internacional, a gente consegue coletar informações e antecipar movimentos internacionais de mercado. Como também a gente passa a ter a possibilidade de contribuir nesses fóruns, né? Assim, aí aqui, né, a gente estava falando, né, o César está aqui, a gente pode falar abertamente do Comitê Internacional, né?
onde o Brasil ele é muito bom de fazer benchmarking, né? A própria Ana falou aqui, o PPI foi formado com relação à inspiração no modelo britânico de hub de atendimento. Então, vejam, a gente é sempre muito bom de internalizar, né, esses benchmarkings aqui no Brasil. Mas a verdade é que o Brasil também tem muito para colaborar com o mundo. Gente, o Brasil é um gigante. Não é possível que o Porto de Zeebrugge tenha uma comunicação em Green Ports melhor do que a nossa, e ele seja um dos melhores portos para fazer benchmarking nisso. Então, assim, eu tenho certeza que a gente tem exemplos fantásticos aqui, que a gente poderia, sim, fazer um posicionamento regional, ou hemisférico, ou global com relação ao setor portuário brasileiro, né? Com relação à própria América Latina, a gente tem uma liderança que a gente não exerce, que a gente poderia exercer de forma muito mais ativa, né? Os portos latino-americanos tinham que vir aqui visitar a gente o tempo inteiro para saber como é que a gente resolve os nossos problemas, né? Ou pelo menos essa é a minha posição, e a gente não vê esse movimento, essa referência regional, né? Nesse sentido. E aí a gente também poder projetar isso para outras regiões do mundo a nosso favor, a favor do Brasil, a favor do setor, né? Pelo menos assim, é um pouco essa, né, minha fala. Eu queria assim trazer para vocês aqui uma visão um pouco disruptiva, né, de relações institucionais e internacionais, né, trazer aqui um pensamento um pouco diferente com relação ao posicionamento internacional do setor, muito para falar que esse profissional, assim, ele é necessário no setor, um profissional que sabe fazer relações institucionais e internacionais, e que ele possa catalisar, criar esses corredores internacionais entre o Brasil e o resto do mundo, nas diversas agendas que permeiam o setor portuário, seja ela direito marítimo, seja operações, seja tecnologia, seja segurança, seja sustentabilidade, dentro das associações setoriais internacionais que a gente tem no mundo, né? E que a gente possa, de fato, ocupar, né, esse lugar que a gente tem que, na verdade, está só esperando a gente sentar na cadeira, né? São posições que estão abertas para algum player da América Latina e que eu realmente espero que seja o Brasil. Obrigada, Laine, obrigada pela oportunidade. Nada. Eu que agradeço, Raquel, pela aula, né? É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo para aprender tantas coisas novas com todos vocês. Então, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem muito o que ensinar também. É que eu acho que o Brasil ainda tem um pouco... Me perdoem todos, mas eu sou brasileira, eu amo o meu país, mas eu acho que a gente não se coloca como a gente é lá fora. A gente sempre acha que só os outros sabem mais do que a gente, lá fora que a gente vai aprender tudo, e a gente nunca olha muito para a gente, o que a gente tem a ensinar também. E eu tenho certeza que é muita coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar também, né? Digamos assim, se empoderar. Vamos fazer uma analogia até com relação às mulheres, que eu penso muito com relação a isso. Eu acho que a gente também precisa se empoderar. A gente precisa se encher de mais segurança, ter mais certeza de que nós somos bons, que nós podemos, que nós temos o que passar, né? E também buscar um pouco dessa interação para que as pessoas saibam, igual você falou, muitas vezes eles não sabem. Então, assim, eles não sabem que nós temos, porque será, né? A gente tem que identificar o que é que está faltando e qual que é o ganchinho para fazer essa ponte, que a gente vai buscar sempre lá fora, mas por que não eles virem aqui também, né? E o benchmarking está aí para isso, né? Para a gente dividir as experiências, e as relações institucionais, eu acho que são a ponte. Raquel, obrigada mais uma vez, foi ótimo aprender com você mais um pouquinho. Para mim, um tema totalmente novo, assim, prazeroso, no sentido de tipo, um olhar novo para esse lado que eu vou ter agora, com certeza, pode deixar. Queridos, agora vamos passar. Vou chamar a nossa próxima palestrante, é a Larissa Morim. A Larissa é subsecretária de Sustentabilidade da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura. Atuou como consultora para diversas empresas da área ambiental. Foi coordenadora de meio ambiente no Centro de Planejamento Oscar Niemeyer, na UNB, analista ambiental do IBAMA desde 2011. Ocupou os cargos de coordenadora de licenciamento de transportes, coordenadora geral de licenciamento de transportes, mineração e obras civis,
substituta, e diretora de licenciamento ambiental, sendo responsável pelo acompanhamento da condição de processo de licenciamento de grandes obras de infraestrutura logística, além da cadeia de petróleo e gás do Brasil. Graduada em Engenharia Florestal pela UNB, mestre em Ciências Florestais pela UNB, com foco em recuperação de áreas degradadas. A Larissa vai falar para a gente hoje um pouco sobre o papel do MINFRA, né, para assegurar a eficiência das relações institucionais. Larissa, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Laine, pelas palavras. Boa tarde, meninas, boa tarde, Julião, Ana Luísa, Raquel, Ingrid. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já aprendi bastante nesse nosso início de conversa aqui. Confesso que eu estou com um frio na barriga para falar para um público tão qualificado, porque, como a Laine me apresentou, eu sou subsecretária de sustentabilidade. Não estou aqui como uma pessoa muito experiente nessa área de relações institucionais, mas vivendo e aprendendo, né? Eu acho que uma das palestrantes colocou muito bem da evolução do setor público, né? Nesse aspecto de como o servidor público evoluiu, de como as instituições evoluíram nesse sentido. E uma das coisas que eu queria trazer aqui para vocês é que o fortalecimento da articulação institucional é um dos objetivos estratégicos do MINFRA. Então, isso já começa sendo internalizado na instituição, da importância de você ter essa articulação fortalecida. E o que foi feito efetivamente para isso, né? O Marcelo Sampaio, que é o meu chefe, o secretário executivo, ele costuma brincar que ele está muito bem assessorado. E por que ele diz isso? Porque a Secretaria Executiva ela é formada por 4 subsecretarias, que tem uma ação transversal para todas as vinculadas e também internamente com as secretarias finalísticas. E como é que a gente tem o nosso cenário aqui hoje no MINFRA? A gente tem um analista do Tesouro, funcionário do Ministério da Economia, comandando a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Nós temos uma servidora, uma delegada da Polícia Federal no comando da Subsecretaria de Conformidade e Integridade. Nós temos um servidor do MCTIC na Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação, e eu aqui à frente da Subsecretaria de Sustentabilidade, sou analista ambiental de formação e venho do IBAMA. Então, aqui já começa a cara que o MINFRA quer dar para a sua gestão e a transparência que ele quer levar para a sociedade. Então, a gente tem especialistas na sua área, gerenciando áreas de atuação transversal. Então, são áreas que vão afetar ali diretamente no dia a dia, no trabalho de todas as secretarias finalísticas e também de suas vinculadas. Eu vou citar aqui, Laine, algumas das iniciativas que o MINFRA vem fazendo, tá? Eu gostaria, assim, que vocês tivessem um pouco de paciência comigo, porque a Laine pode falar, eu estou aqui tentando cumprir, né, com o papel de substituir a Mariana Pescatori, que é diretora de programa. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui e me repassou o convite. Eu fiquei muito lisonjeada em atender, mas eu vou falar um pouquinho aqui, além da minha área, eu vou falar das outras áreas, tá? Porque eu acho que é, assim, extremamente importante. E aí, aproveitando o gancho ali da Ana, do PPI, eu acho que uma das ações mais importantes que a gente tem feito aqui nos nossos projetos de parceria é essa aproximação com o TCU. Então, a gente saiu daquela relação fria, da troca de papel, troca de ofícios, e passamos a ter uma relação mais construtiva com o tribunal. Então, a gente tem feito reuniões prévias, a gente faz uma sessão de tira-dúvidas, a gente leva os nossos especialistas da agência, especialistas do Ministério, para que as dúvidas não cheguem lá. A gente trabalha internamente todo o material para que ele chegue claro para o TCU, para que as dúvidas que surjam sejam minimizadas,
para que o material preparado ele seja mais eficiente, mais transparente. Então, toda essa aproximação, tudo isso a gente já leva em conta, né? Reunião prévia, tempo de protocolo, e isso faz com que o nosso cronograma de concessões ele seja mais assertivo, porque o tribunal ele não é pego de surpresa com aquele cenário. O cenário é apresentado para eles, os problemas, as dificuldades, os desafios, como se espera superar, como se espera sanar isso. Tudo isso é colocado na mesa, discutido e debatido, e a construção é conjunta. Eu queria falar um pouco também aqui sobre o papel, né, da Subsecretaria de Conformidade e Integridade. Tem 2 programas que são muito legais. Um deles é o Selo Mais Integridade, que é uma certificação que é destinada a premiar empresas que atuam no setor de infraestrutura de transporte terrestre e que desenvolvam boas práticas de governança, integridade e sustentabilidade, iniciativas ligadas à ética, transparência e conformidade. Então, tudo que é bom, né, a gente copia. Então, aproveitando uma iniciativa que o MAPA teve com o selo, a gente se apropriou do modelo e, obviamente, respeitando todas as diferenças do setor, a gente está com o primeiro edital lançado do selo Infra Mais Integridade, que as empresas podem voluntariamente se candidatar a obter ou não esse selo. A Secretaria de Controle de Integridade também tem trabalhado no radar anticorrupção. Ele já completou 1 ano, foram mais de 269 denúncias encaminhadas. Ele foi lançado em maio de 2019 e ele é um projeto de cooperação do MINFRA com o Ministério da Justiça, com a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e Polícia Federal. Então, você vê aí assim, a responsabilidade desse programa, né? E, assim, o intuito desse programa é fortalecer o compromisso do MINFRA, do governo, em combate à fraude, combate à corrupção dentro do Ministério e das suas vinculadas. A gente tem aqui um engajamento muito alto, que a gente chama, né, da alta administração nesse programa, e a gente, assim, considera que ele está sendo extremamente exitoso e vem mudando aquela cultura, né, de serviço público de impunidade. Bom, eu vou falar um pouco aqui também, agora, né, puxando a sardinha aqui para o meu lado, para falar um pouco mais confortável, falar da Subsecretaria de Sustentabilidade. Nós temos, assim, atuação direta com todos os órgãos, direto ou indiretamente envolvidos no processo de licenciamento, IBAMA, NMA, ICMBio, órgãos estaduais de licenciamento. A gente faz reuniões periódicas de monitoramento dos nossos projetos prioritários com os órgãos licenciadores e com as entidades envolvidas no processo de licenciamento. Temos 2 conselhos, o Conselho de Gestão Ambiental e o de Gestão Territorial, que a gente tem 2 representantes de cada vinculada e de cada área finalística, e a agenda de sustentabilidade ela é toda repassada com esse conselho, e ela é direcionadora das ações dessas secretarias e das vinculadas. Gostaria também de enaltecer aqui as parcerias que a gente tem com a CBI, que a gente está num processo de construção com ele, aí, de certificação das nossas ferrovias, né, do programa ferroviário, da Ferrogrão, FICO e FIOL, para que elas tenham o selo verde, né, que seja possibilitado ao concessionário investir em green bonds. Temos também a parceria com a GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, que a gente teve diversos projetos envolvidos com eles, a revisão das diretrizes de sustentabilidade, realização de cursos e capacitações para os servidores, tudo no âmbito do ProAdapta, que também linka aqui com uma parceria com o MCTIC. Então, o que eu gostaria de frisar é que toda a subsecretaria aqui do Ministério tem internalizado a importância do seu papel de relação interinstitucional.
Então, isso já está sendo trazido para a cultura, a gente não tem mais aqui aquele setor que faz especificamente isso. Então, todos os setores fazem e está aí de acordo com a formação e de acordo com a sua área de atuação, o que eu acho que torna o diálogo muito mais fácil. Né? Você tratar tecnicamente, você ter essa abertura, esse canal, faz a conversa fluir e todo o procedimento, toda a negociação sai de uma forma mais tranquila. Laine, eu tinha mais para falar aqui, eu queria falar do IDA também, que a outra colega falou, mas eu já estourei meus 11 minutos aqui de fala, vou deixar para as perguntas, tá bem? Meninas, muito obrigada, foi um prazer falar aqui com vocês, e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Larissa. Ótimo. A Larissa, que eu tive recentemente a oportunidade de conhecê-la institucionalmente falando, né, Larissa? Então, só mostra o quão sério o Ministério da Infraestrutura vem tratando e vem trabalhando e nos recebendo prontamente quando a gente solicita uma reunião e quer tratar de algum assunto técnico. Agradeço aqui publicamente, Larissa, a sua receptividade. E do MINFRA, né, de maneira geral. Bom, eu vou abrir agora para as perguntas. Eu já tenho alguns candidatos que se manifestaram. O César Meirelles, ele gostaria de falar sobre Comitê Internacional, Conselho Internacional, perdão. César, tudo bem? César, ótimo. Fique à vontade para fazer sua pergunta. Se mais alguém tiver interesse, por gentileza, é só me avisar. Tudo ótimo. Na verdade, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar todas vocês pelo elevadíssimo nível das apresentações, das abordagens, e merece aqui todos os devidos encômios. Foi de uma valia fabulosa, Laine, você na condução desses trabalhos. Eu tenho que parabenizar a todas, e em seu nome aqui eu faço o registro maior. E, na verdade, eu não vou fazer pergunta, eu só quero fazer uma observação com base no que citou a Raquel quando ela mencionou a questão do benchmarking. E eu estou de pleno acordo. Eu acho que benchmarking é um conceito de duas mãos, né? de duas vias. Tanto nós temos que nos espelhar naquele melhor padrão, como, claro, nós também somos melhor padrão ou melhores padrões em várias atividades. Quando, por exemplo, eu fui responsável, Raquel, pela construção do TEV, do Terminal de Veículos da Santos Brasil, quer dizer, conheço razoavelmente bem também a área portuária. E, naquele momento, eu acho que também tem uma questão de você querer aprender com todos aqueles que realizaram o que de melhor foi feito, né? Até mesmo para que não cometamos os mesmos erros e aproveitemos a oportunidade dos ganhos e daquilo que eles fizeram positivamente e podermos atrair para o nosso projeto. Eu, naquele momento, como nós estávamos edificando o que viria a ser o maior terminal de veículos da América Latina, eu fui beber em fontes diversas, né? em vários portos na América Latina, fora dele. E o trabalho nosso, pela excelência e dedicação que foi feito, nós, a partir de então, nos tornamos benchmarking para muitos outros terminais. Quer dizer, bebemos em fontes várias, porque eram benchmarks na época, e depois desse trabalho realizado, passamos a sê-lo, né? O que eu tomo muito cuidado sempre em relação a benchmark é que nós temos que ter a melhor referência, independentemente de onde ela esteja, mas tomar um cuidado imenso na hora de trazer isso para cá ou de exportar. Porque o que vale aqui pode não valer em outra região, em outro local, e vice-versa. O que pode valer para Roterdã, que pode valer para Amsterdã, que pode valer para qualquer outro porto, para o porto ou logística de uma maneira geral,
pode não valer 100% da mesma forma para o Brasil. Tá certo? Então, eu sempre sou adepto da questão de tropicalizar o modelo, né? Se aquilo é válido do ponto de vista conceitual, do ponto de vista técnico, na hora de trazer, calibrá-lo para a nossa realidade. Mas eu lhe parabenizo, Raquel, é isso mesmo, o modelo tem que... A realidade tem que ser essa, tem que ser compartilhada, e eu sempre calibro ele no modelo nosso, para tropicalizar e trazer da melhor forma possível. Não é pergunta, Laíne, era mais uma observação em relação a esse assunto, que é um tema que eu particularmente adoro, a análise de benchmark, vocês todos sabem muito bem disso. Sim, com certeza, César. É sempre um prazer ouvi-lo sobre esse tema e vários outros, inclusive. Você sempre nos ensina muito. Eu gostaria de chamar aqui a Ingrid rapidinho, ela vai ter que sair para um outro evento, então, como ao final cada uma das participantes irá ter 2 minutinhos só para fazer suas considerações finais, então eu vou antecipar a Ingrid, tá bom, Ingrid? Aí eu te libero, e aí você parte lá para o próximo evento. Depois eu chamo o seguinte, tá? Para a próxima pergunta. Na verdade, Laíne, eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Eu tive aqui um momento muito rico de aprendizado. Eu gostaria de parabenizar todas as palestrantes, com diversas perspectivas no âmbito internacional, no âmbito interno com o PPI, né? E eu acredito que todas nós, Raquel trazendo o âmbito internacional aí, e Larissa que trouxe a questão de sustentabilidade, Larissa, que é a pedra de toque de qualquer terminal, porto, marketing verde, multas altíssimas, questões afetas à responsabilidade amplíssima no âmbito dos danos ao meio ambiente, civil objetiva por risco integral, já tem STJ responsabilizando o segurador, então a sua temática ela é o coração do porto, o meio ambiente, eu assim vejo, então parabéns pela sua brilhante exposição, todas engrandeceram muito e eu fico muito satisfeita em ter aprendido tanto com as palestras aqui hoje. E eu acredito que todas nós tivemos a sensibilidade de deixar um recado muito ativo no que concerne a trabalhar de mãos dadas. Os órgãos públicos, os entes privados, as associações civis, a OAB, todos nós trabalharmos de mãos dadas, identificando como ter um lucro maior, uma redução de custo e uma segurança jurídica efetiva, atingindo assim uma inteligência para o nosso meio, tanto marítimo como portuário. Então, eu encerro como se deve, agradecendo a todos pela oportunidade, pela parceria e pela paciência, me colocando sempre à disposição para debates como esse, em prol do desenvolvimento econômico do nosso país, que é, no fim, o que todos debatemos aqui. Muito obrigado, Laíne, a Maiara, presidente do nosso conselho, ao Fabrício, como sempre, né, muito ativo no nosso meio, e a todos eu desejo uma boa noite. Boa noite, Ingrid. Muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade. Bom, próxima pessoa inscrita, né, para fazer algum questionamento, alguma observação, é o nosso professor Aloysio Sobreira. Doutor Aloysio, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Laíne. Também não vou fazer nenhuma pergunta, não. Eu vou dar um elogio aqui hoje a 2 homens, que foi o Fabrício e o Campos, devido à ideia que eles tiveram de fazer esse Conselho de Mulheres. A assertiva da decisão deles, a gente vê aqui, né? Eu acho que a Ingrid, a Ana, a Raquel, você, a Larissa, fizeram abordagens complementares, diferentes daquilo que talvez um homem fizesse, algumas de governo, outras representando a iniciativa privada. Eu acho que vai haver ainda bastante produção aqui. Hoje foi apenas uma amostra. Parabéns a todas pelo Dia Internacional da Mulher e que vocês não abandonem os outros conselhos, principalmente o Conselho Regional, do que eu
coordeno, que é o Nordeste Export, né? Eu vi aqui a Ana Paula, doutora Elizabeth Codato, com quem eu lidei muito. É um jeito peculiar de tratar, muitas vezes, de assuntos graves, assuntos difíceis, mas é uma argúcia, uma inteligência. Hoje eu peguei um quadrinho que tem aquela evolução da espécie, que aparece o homem primeiro andando de 4 até depois, e depois eles desistindo, porque no final a mulher estava na frente já correndo, né? Então, isso é uma demonstração através de uma figura da admiração. Acho que vocês enriqueceram o Brasil Export, participem bastante. Eu diria que nós precisamos, o Brasil precisa desse tipo de atuação. Obrigado aí, uma boa noite a todas. Boa noite, doutor Aloysio. Nós que agradecemos a sua participação. Agora eu gostaria de chamar Técio Casimiro. Por gentileza, Técio. Bom, boa tarde. Eu quero parabenizar essa rodada de eventos, que a gente fala mais sobre assuntos técnicos e menos sobre a presença feminina no setor. Né? Eu acredito que a presença feminina está se consolidando e eu quero ver das mulheres as questões que a gente discute no nosso dia a dia no assunto portuário, menos a batalha que elas enfrentam no dia a dia pela igualdade de gênero, até porque esse é um espaço técnico, né? Minha questão acho que para Raquel e para Ana privatização do Porto de Santos e, obviamente, de todos os projetos que estão na lista da PPI. Um gancho entre internacionalização e privatização, e eu acredito que isso anda junto, né? Quando a gente vê os grandes ativos em processo de leilão, você tem, obviamente, por trás fundos internacionais de infraestrutura, fundos de pensão, como dos professores de Ontário. E aí, pegando a experiência que a Raquel teve aqui em Santos, como é que vocês enxergam a questão da governança internacional num processo de privatização, né? Tudo bem que o governo brasileiro tem o hábito em criar travas e regras nos seus processos de concessão, mas eu enxergo particularmente que desenhar um novo modelo de governança e, obviamente, uma governança que respeite soberanias, respeitem blocos econômicos, respeitem atores verticalizados ou não no setor portuário, seja um caminho aí salutar. E aí eu queria um blend aí da opinião da Ana e da Raquel. Podemos até especificar o assunto Santos, né? Porque eu acho que nós estamos aqui, nasceu aqui, né, o Brasil Export, e reinauguramos aqui, né, Fabrício, a nova jornada do Santos Export, e deixo essa pergunta para as duas. Oi, meninas, fiquem à vontade. Quem quiser começar. Ana, eu vou deixar para você começar, porque essa é a pergunta que vale $1 milhão. Eu ia deixar para você, Raquel. Poxa. Vamos lá. Responder especificamente sobre Santos, né? Nesse momento, obviamente, não é possível, porque o processo de Santos ainda está em estudos, né? E a gente ainda não tem uma definição nesse sentido, mas eu posso falar mais ou menos o que está acontecendo em relação à Codese, que, por ser o primeiro projeto, não necessariamente vai ser aplicado da mesma forma em Santos, mas, né, existe um aprendizado que se leva de um projeto para o outro, né, e até por isso a escolha, né, de fazer a Codese primeiro, enfim.
No caso da Codesa, foi feita uma restrição para a participação direta dos operadores do porto, né, dos arrendatários, com a exceção dos consórcios, limitada a uma participação, né? Essa participação ela não foi pré-definida antes da consulta pública, justamente para que tivesse uma abertura, né, para manifestação e para participação da nossa comunidade portuária, da comunidade interessada, né, de potenciais investidores, como que isso seria enxergado, porque, lógico, quando você está elaborando um projeto, você tem uma concepção, né, o governo tem uma concepção e uma ideia do que seria ideal, principalmente quando a gente trata de um projeto que é pioneiro, né, e de um projeto que tem poucos exemplos, digamos assim, no mundo. A gente tem o caso da Austrália, que passou por isso, a gente tem o caso do Reino Unido, que é um pouquinho diferente, uma privatização mais para sempre, né? Assim, é uma venda de fato do ativo, que não é o caso que a gente está trabalhando aqui, mas a gente ainda não tem isso na realidade brasileira. Então, a gente pensou uma forma de você ter a participação, mas que ela não tivesse um poder decisório, né? E aí esse ajuste fino é o que está sendo feito nesse momento pós-audiência pública, né? Que se você tiver a participação de operadores do porto, de arrendatários, ou até mesmo de outros atores que atuam, né, no porto, de outros atores que atuam no porto, que eles não possam tomar decisões que vão afetar de alguma forma uma concorrência dentro do porto, né? Não vão ter assim um poder diferenciado, né, em relação aos demais operadores, né, por serem, enfim, por comporem o consórcio, por exemplo, que vai gerir o porto, né? Mas a ideia de você ter, assim, a variedade de operadores nessa parte de gestão de administração, ela é interessante, né? E a gente tem visto, a partir das contribuições da audiência pública, que isso é importante para o cenário brasileiro, né? Para a nossa realidade, assim. Talvez não tenha sido o caso da Austrália, mas para a gente já assim, adiantando de alguma forma, que a audiência pública ela surpreendeu muito nesse sentido, né? E que está sendo estudado, não tem nada fechado ainda, mas que está sendo estudado de que forma que isso vai ser desenhado, né, em relação a essa participação. Eu vou... Raquelzinha. Estava muda, agora já foi. Eu vou me atentar aqui, essa resposta da sua pergunta, ela tem um componente jurídico, que eu não vou me atentar, eu não sou advogada, cadê a Ingrid aqui para nos ajudar? O dia que eu tiver algum problema jurídico, eu vou chamar ela, eu já entendi isso, entendeu? Foi espetacular o que ela falou. E, enfim, a resposta mais institucional, governamental, a Ana já deu. Eu vou me atentar aqui a um componente estratégico, internacional, da desestatização, que não tem nenhuma vinculação com a APA, tá, pessoal? Agora eu vou pedir aqui licença, que eu estou aqui como representante da APA, para dar a opinião da Raquel como estrategista, como internacionalista com relação à desestatização e investimentos internacionais, ok? Na experiência do Porto, no período que eu trabalhei junto com o Tércio na autoridade portuária, a gente recebeu a visita de diversos potenciais investidores internacionais no Porto. E dentro desse trabalho, uma percepção muito nítida da necessidade de segurança jurídica para investir, que é um componente que a Ana trouxe. Então, assim, ninguém tem dúvida das oportunidades econômicas do Brasil, ok? Ninguém tem dúvida de que aqui é um país para prosperar e para crescer no setor portuário. Tá? Mas esse componente de segurança jurídica, de saber quais são as regras do jogo, de entender as possibilidades de participação nesse processo como investidor internacional, sabendo da visão de Estado brasileira, é essencial. Então, primeiro, o Estado Nacional tem que ter super claro quais vão ser as regras do jogo. E segundo, tem que deixar o investidor internacional jogar. Ok?
E aí, o que acontece, né, na verdade, nesse processo de desestatização? A gente também tem um componente político importante para analisar, porque a gente tem investidores chineses, a gente tem investidores emirates, a gente tem investidores de canadenses no Brasil, com bastante interesse em investir no setor portuário. A gente tem investidores latino-americanos, europeus, olhando muito próximo esse processo de desestatização. Então, aqui, de novo, a simetria de informação é fundamental. A gente precisa, de fato, reduzir essa simetria de informação para garantir o interesse internacional nos ativos brasileiros, não só como desestatização, mas qualquer outro projeto do pipeline da ANA, né? Que os investidores internacionais tenham condição de bidar, porque eles têm claro a regra do jogo. E até mesmo para a gente atrair novos players para o nosso setor, né? E eu tenho uma visão bastante liberal e de competitividade internacional, na qual eu acredito que quanto mais players internacionais também puderem atuar no Brasil, mais competitivo o setor será como um todo, né? Por conta dessa conexão global entre os portos, né? Então, a gente aumenta a nossa conectividade com outros mercados, e isso ajuda com que a nossa economia se fortaleça também, ok? Então, no final do dia, nesse processo de desestatização, tanto da Codesa quanto de Santos, eu acredito que são produtos muito diferentes para investidor internacional, não é o mesmo perfil de investidor que bidaria pela Codesa e bidaria pela SPA. São, assim, condições completamente diferentes, são cheques diferentes, e podem ser potencialmente governanças diferentes, né? Santos, enfim, é um porto multipropósito. A gente também não, assim, não é que a gente não tem, existem players internacionais com perfil para participar de um processo de desestatização, que estão exatamente vendo esse processo. Mas para um fundo de investimento, para um player internacional bidar num bid desse, né? Ele precisa ter operação no Brasil, né? E, consequentemente, né, se tudo indica, que não seja a primeira operação dele no Brasil, que ele já tenha algum tipo de experiência no mercado nacional em outro porto, né? Acho que isso também seria desejável, porque ele já conhece as regras do jogo, pelo menos está levemente familiarizado. Então, acho que essas seriam as minhas contribuições, assim, com relação ao processo de desestatização, atração de investimentos internacionais para cá. Acho que ainda precisa melhorar um pouco essa questão de assimetria de informação com relação aos investidores internacionais, porque eles sintam a segurança jurídica de participar de um processo tão grande como esse. É isso. Perfeito, Kel e Ana. Obrigada pelos esclarecimentos. Satisfeito, Técio? Obrigada pela participação também. Agora eu vou chamar o Fábio Silveira. Fábio, por gentileza, fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Noine. Primeiramente, parabenizar aí as nossas meninas por esse dia mais do que especial. Sempre um prazer, uma satisfação e um orgulho participar dos encontros virtuais e presenciais, mas preferencialmente os virtuais da Brasil Export. Bem, eu iria fazer tinha até desenvolvido uma perguntinha aqui sobre desestatização da Codesa, mas até para não polarizar muito o assunto, já que o nosso querido amigo Técio entrou nesse tema, eu vou mudar um pouquinho aqui o foco e vou fazer uma perguntinha para a doutora Ana Luísa. A primeira pergunta é: o que nós podemos esperar aí de novidades da PPI para o ano de 2021/2022? E já aproveitando também a presença do nosso presidente do Conselho Internacional, grande amigo, doutor César, perguntar aí para a doutora Ana se a PPI ela participa de algum conselho ou alguma estrutura, né, internacional, e já fazendo um gancho nessa pergunta, como é que funciona a troca de experiências entre o Brasil através da PPI e modelos e exemplos, né, e situações experimentadas por outros países. Vamos lá.
Primeiro, obrigada pela pergunta, doutor Fábio. Eu vou começar respondendo a segunda e depois eu passo aí para o pipeline de 2021, 2022, porque são bastante ativos. A gente tem 130, mais ou menos, previsto para esse ano ainda. Então, começando sobre o conselho. Hoje, o PPI não participa diretamente de nenhum conselho. As nossas relações, elas são principalmente via embaixada, né, e com apoio do MRE e da PEX. Né, a gente trabalha em parceria com eles. Os roadshows costumam ser organizados, né, em parcerias com eles, então a gente tem um contato constante com as embaixadas. É quase semanal ter alguma embaixada tratando com o PPI e conversando com o PPI e, eventualmente, trocando alguma experiência, né? Da mesma forma, os organismos multilaterais, a gente está o tempo todo também em contato com o BID, com o Banco Mundial. Atualmente está tendo, inclusive, um curso em conjunto com eles que é voltado para essa troca de experiências, né, de parcerias no mundo e no Brasil. Então, o contato é constante, apesar de não ter uma formalização, digamos, num conselho. Hoje, né? Mas faz parte, assim, do trabalho do PPI esse diálogo, né? Tanto com os países, formalmente, quanto informalmente também, né? Mas com os organismos multilaterais. Sobre as novidades para 2021, vamos lá. A gente tem, tem os leilões de portos que já estão de terminais portuários, né, que já estão com o leilão publicado para o dia 9 de abril. A gente tem 5 terminais, 1 em Pelotas e 4 no Itaqui. Nessa semana que acontece o leilão de portos, vai ser a semana da infra. Temos também o leilão da FIOL, a ferrovia oeste-leste da Bahia, que liga ao porto que liga a mina de Caetité ao porto, né? E o leilão de aeroportos, né? Que são 22 aeroportos, 24 aeroportos que vão ser licitados no dia 7. Então, dia 7, 8 e 9 vai ser semana da infra. Fora isso, a gente tem, claro, a privatização, a desestatização, né? O processo de desestatização da própria Codesa no segundo semestre. Estamos analisando a audiência pública, finalizando os estudos, fazendo as adequações. Tem alguns passos ainda, porque envolve também, além da concessão dos portos, a fase de privatização da própria empresa, né? Então, tem alguns passos que precisam caminhar para que isso seja protocolado no TCU, mas a previsão é que o leilão ainda aconteça esse ano. A abertura da consulta pública de Santos, né? Também no segundo semestre, mais da metade do segundo semestre também deve acontecer esse ano. Esses são os projetos mais voltados para a área de infra. Além disso, nós temos 6 parques e florestas previstos para concessão esse ano. A gente tem os terminais pesqueiros. Recentemente foi feito foi lançado um edital de PMI, um chamamento para estudos de 7 terminais. Eles estão previstos ainda para licitar esse ano. Os estudos já estão em andamento. Algumas sessões de direitos minerários da CPRM que vão acontecer ainda esse mês, em março. São 3 ou 4 áreas que estão previstas de direitos minerários. Rodovias, a gente tem uma relação bem grande ainda de rodovias para concessão em 2021. Tiveram algumas que ficaram de 2020 para 2021, então são aproximadamente 6 para esse ano. É um pipeline desafiador, mas estamos acreditando. A Ferrogrão, que está em estudos no TCU, que a previsão é licitação esse ano. Leilões de transmissão de energia elétrica previstos para junho, leilões de geração de energia elétrica previstos para abril, algumas PPPs da parte de defesa e segurança, uma que é da Comaer e uma de comunicação da polícia. Projetos do Ministério do Desenvolvimento Regional, a parte de irrigação do perímetro de Irecê, que é conhecido como o projeto do Baixio do Irecê, que são um arrendamento de áreas, né, para plantio e para desenvolvimento na região do Rio São Francisco. Tem o leilão dos 5G de telecomunicações, que está previsto para esse ano, que tem se falado muito, né, do 5G no mundo todo e aqui no Brasil.
e uma série de leilões de concessão de resíduos sólidos, né? Inclusive da SEDAI no Rio de Janeiro também está previsto para esse ano. Eu acho que eu dei uma passada geral, consegui dar uma passada geral sem demorar muito sobre os projetos aí previstos para 2021, comecinho de 2022. Obrigada, Ana. Agora eu gostaria de convidar o nosso presidente do Conselho do Brasil Export, o Dr. Roberto Campos, para fazer suas considerações, por gentileza. Muito boa tarde a todas e a todos. Na realidade, essa semana é uma semana muito especial. Eu brincando, eu digo para as minhas amigas que aproveitem o dia 8, porque, afinal de contas, é o Dia da Mulher, os outros 364 pertencem aos homens. Mas parabéns a todas vocês. Realmente a reunião de hoje foi muito importante. Temas bastante importantes. A questão do benchmark no setor portuário, desde 2008, quando a fundação da CEP, a criação da CEP, que a gente vem fazendo viagens praticamente anuais. O Brasil Export promove isso anualmente. A gente viu muita coisa lá fora. Os representantes dos governos dessa época viram muita coisa lá fora. Infelizmente, essas coisas não vieram para nós. Elas ficaram só no conhecimento de grande parte desses viajantes. Lamentavelmente, a gente está hoje numa posição de partir para essa questão da privatização. Eu não sei se é o melhor caminho. Eu acho que existem outros caminhos para se entregar a administração portuária para o setor público. Eu acho que existem riscos incalculáveis no momento sobre a questão da privatização pura e simples, que, logicamente, precisa ser muito bem analisada para não pôr em risco o comércio exterior brasileiro, que, de fato, pode acontecer. Mas parabéns a todas vocês, a Ana, a Raquel, a Laine, pelas palavras, pelo autoconhecimento que vocês têm. E eu quero dizer a todas vocês o seguinte: eu sou conhecido na minha área executiva, que, graças a Deus, já ocupou há alguns anos, como aquele que domina um harém. Ou seja, as minhas equipes, todas elas tiveram a predominância feminina, porque o trabalho de vocês são muito mais corretos, o ciúme de vocês é facilmente administrável, o que não ocorre com o ciúme de homem. Então, parabéns a você, parabéns a essa semana, e vamos esperar que todas essas lives dessa semana sejam do nível que foi hoje. Parabéns a vocês. Muito obrigada, presidente. Bom, estamos chegando ao finalzinho. Eu vou pedir a gentileza de cada uma de vocês três fazer as considerações finais. Vou dar 2 minutinhos, tá bom? E, por último, eu passo a palavra para o Fabrício. Então, vamos lá, começando pela Larissa. Gentileza, Larissa. Bom, Laine, agradecer aqui a participação, escutar um debate com tanto conteúdo, né, das participantes, fico muito feliz. E eu queria só falar de uma coisa que eu acabei esquecendo, porque o tempo foi enxuto, né? São muitas coisas para falar. Eu queria destacar aqui a nossa parceria com o governo alemão e com a ANTAC no desenvolvimento de um estudo de avaliação de impacto da mudança do clima nos portos marítimos brasileiros. A gente fez uma seleção de mais de 30 portos para avaliar, para fazer um levantamento desses impactos, né? Causas, dano, prejuízo, e também os principais riscos e as principais medidas de adaptação que são plausíveis de serem implementadas. Então, a gente está finalizando esse estudo, e a ideia é, mais para frente, a gente vai ter também uma iniciativa parecida para as rodovias e ferrovias,
mas depois que a gente finalizar esse diagnóstico preliminar com 30 portos, a gente deve fazer uma seleção ali com uma quantidade um pouco menor para que sejam avaliadas iniciativas de adaptação para o que for considerado mais crítico. Então, é uma das nossas parcerias aqui, junto ao governo alemão, que tem dado bastante fruto. E, no mais, assim, gostaria de agradecer, parabenizar todo mundo pela iniciativa. Eu gosto muito sempre desses debates que tem no âmbito do Brasil Expo. Me aproximei mais desse evento ano passado, mas tenho gostado bastante do debate, sempre com especialistas com muito conhecimento. E eu desejo que seja uma semana de lives boas, tão boas quanto essa, né, Laine? Que tenham bastante conteúdo. Exato. E agradecer e colocar o Ministério aqui sempre na parceria, à disposição para tirar qualquer dúvida e no que for para esclarecer, a gente está sempre aqui, tá bem? Muito obrigada, Larissa. Boa noite para vocês, gente. Obrigada. Raquel, por gentileza, suas considerações, 2 minutinhos. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, pela presença do pessoal que ficou até o final aqui do nosso debate, e queria reiterar essa importância do setor portuário brasileiro fortalecer as suas relações institucionais e internacionais, né? Que as missões de benchmarking e etc., e os estudos, eles continuem sendo feitos, e que a gente possa materializar isso em projetos perenes, né? Que a relação se frutifique para o longo prazo, né? E um dos jeitos de materializar todo esse conhecimento, né? O Aloysio falou, o César falou, né? E etc., é que a gente, de fato, seja mais ativo na arena internacional também, né? Tangibilize isso em projetos para o Brasil, daquilo que fizer sentido tropicalizar, como o César comentou, né? Das lições aprendidas, e aquilo que a gente puder avançar na agenda, que a gente também tenha condição de divulgar, né? E projetar nossa imagem do setor portuário brasileiro para o internacional. E aproveito para deixar um convite para todos que estão aqui presentes, que se filiem às organizações internacionais portuárias, inclusive a APA, né, American Association of Port Authorities, que está lá, com aceito e esperando para ser ocupado pelo Brasil também. Então, muito obrigada, Laine, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Larissa e Ingrid, pela participação no painel, foi excelente, gostei muito, e espero que venham outras oportunidades para a gente interagir melhor. Com certeza, Raquel. Obrigada pela sua participação. Inclusive, é uma coisa que eu vou ter que avisar para o Fabrício. A gente tem muito assunto para discutir ainda, hein, seu Fabrício? Ana, por favor, suas considerações em 2 minutos. Obrigada, Laine. Bom, só agradecer realmente novamente o convite. Acho que o debate foi muito qualificado. Quero conversar mais com a Raquel sobre como é que a gente potencializa aí o benchmark brasileiro para o exterior, né? Dr. Canto, também quero ver suas contribuições em relação ao processo de privatização, acho que foi bem colocada as inquietações e preocupações, acho que a gente tem que ouvir, tem que debater, tem que conversar sobre isso, né? As contribuições as perguntas que o Tércio fez, que o Fábio, a doutora Aloysio, muito obrigada a todos aí, e continuo à disposição, o PPI está à disposição para tirar dúvidas sempre, eu também, e muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Ana, obrigada pela sua disponibilidade de sempre. Bom, eu quero aproveitar também aqui, antes de passar a palavra para o Fabrício, só agradecer mais uma vez a oportunidade de ter conduzido esse painel. Foi muito fácil, né? Porque com tanta autoridade aqui, com tanta gente que sabe tanto, autoridade no sentido de conhecimento, fica fácil. A gente chega a um denominador comum de maneira muito fácil, muito simples. Foi um prazer para mim estar aqui hoje, e não, tanto pelo evento quanto pelo dia, eu acho que é importante, né?
Eu sempre fui daquelas meninas que, acho que eu tive um exemplo em casa da minha mãe, e que eu sempre soube que eu podia ser o que eu quisesse, e eu acho que isso vem parte um pouco da gente, né? Assim, mais uma vez, lógico que a gente tem muito o que mudar ainda, o que batalhar, mas eu acho que um percentual muito grande depende da gente querer, da gente saber onde a gente quer chegar e a gente correr atrás. Fácil não é para ninguém, né? Mas a gente tem um percentualzinho não, acho um percentualzão ainda de dificuldade um pouco maior, mas eu acredito muito, eu sou muito positiva e eu acho que a gente vai conseguir mudar isso quanto antes. Fabrício, por favor, obrigada mais uma vez. Obrigado, Laine. Bom, começamos com o pé direito, né? Eu acho que foi um evento incrível, tenho certeza que teremos uma semana incrível. Então, mais uma vez, Laine, quero agradecer a sua moderação, agradecer aqui a presença da Ana Salles, mais uma vez, Ana, obrigado também pela sua presença, da Raquel Kibrit, da Larissa Morim. Vocês foram incríveis, estou recebendo aqui já várias mensagens dos nossos conselheiros e conselheiras aqui do Brasil Export. Agradeço também a presença do José Roberto Campos, nosso presidente do Conselho Nacional, e em nome dele quero cumprimentar os demais conselheiros. Quero aqui, Raquel, já fazer um anúncio, e vou assumir já um compromisso. Eu falei, inclusive, com o César hoje. O Brasil Export hoje está entrando como associado da APA. Tá? Então, liberei o processo internamente. Então, o Brasil Export passa a fazer parte da APA e eu acho que vai ser muito importante essa construção. Amanhã nós temos um grande evento. Eu quero aqui aproveitar, inclusive, a presença da doutora Ana Paula Calhau, que participará conosco amanhã como expositora, da doutora Gilmara Timóteo, também aqui presente, da nossa presidente do Conselho, doutora Maiara Chaves, e da doutora Patrícia Lascox. Amanhã, todas, vamos discutir desafios para a gestão de terminais e portos no Brasil. Tenho certeza que será uma tarde também incrível, no horário tradicional do Brasil Export, às 15 horas, tá? Então, é importante reforçar, às 15 horas amanhã. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, uma boa noite e encerramos o primeiro evento de uma jornada incrível do ano de 2021. A todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.